Era uma noite que nunca mais consegui esquecer. Estava voltando para casa em Piranguinho, Minas Gerais, após um longo dia de trabalho pesado na roça. A estrada de terra era a mesma que eu sempre pegava, cercada por mato alto, com árvores antigas e aquele riacho que cortava o caminho. Aquela noite parecia mais fria e sombria que o normal, como se algo estivesse diferente, fora do lugar. Enquanto caminhava lentamente, comecei a sentir um arrepio estranho, um frio que subia pelas minhas costas, mesmo sem vento. De repente, percebi que o silêncio estava absoluto. Os grilos, que normalmente enchiam a noite com seu canto, estavam calados. Foi aí que avistei, sob a sombra de uma árvore velha e seca, algo que fez meu sangue gelar nas veias. Ali estava ele, o corpo seco. Sua aparência era terrível, com a pele tão seca que parecia prestes a desintegrar, colada firmemente aos ossos. O rosto era esquelético, com olhos fundos e escuros, que pareciam me olhar diretamente, penetrando minha alma com um horror indescritível. Meu corpo inteiro congelou, incapaz de se mexer. O ser deu um passo na minha direção e soltou um gemido profundo e rouco, como se fosse o lamento da própria terra. Antes que pudesse reagir ou fugir, fui tomado por uma fraqueza extrema. Minha visão começou a escurecer rapidamente, e a última coisa que senti foi um toque gelado e seco, como galhos velhos, tocando meu braço. No dia seguinte, acordei jogado à beira daquela mesma estrada em Piranguinho, desorientado e incapaz de entender completamente o que tinha acontecido comigo naquela noite terrível. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma, meus filhos. Minha vida nunca mais foi a mesma desde aquela noite terrível. Gostou dessa história arrepiante? Então já deixa seu like aqui no vídeo. Comenta se você já ouviu algo parecido ou se conhece alguma história assustadora. Aproveita e se inscreve aqui no Esquina Escura para acompanhar mais conteúdos sobre lendas e mistérios. A lenda do corpo seco é uma das histórias mais sombrias, enigmáticas e fascinantes do folclore brasileiro, sendo transmitida de geração em geração através de relatos assustadores e misteriosos. De acordo com as narrativas mais tradicionais, o corpo seco teria sido, originalmente, um homem cujo comportamento durante sua vida foi marcado por uma crueldade extrema e constantes atos perversos. Desde cedo, demonstrava uma natureza violenta e sem empatia, maltratando familiares próximos, agredindo pessoas inocentes e torturando animais apenas por diversão. Sua reputação de maldade logo se espalhou pela comunidade local, tornando-o uma figura temida e odiada pelos moradores da região. Quando finalmente morreu, dizem que nenhuma das forças sobrenaturais aceitou sua alma corrompida pela maldade. Nem o céu, onde apenas almas puras podem entrar, nem o inferno, que rejeitou tamanha perversidade, por não haver um lugar adequado para um ser tão terrível. Em algumas versões da história, dizem que o corpo seco foi expulso até mesmo do purgatório, um lugar destinado à purificação das almas impuras. Com sua alma rejeitada e sem destino, ele retornou ao corpo morto, mas nem a terra quis acolher seu corpo em decomposição. Ao invés de se decompor, seu corpo permaneceu eternamente seco, mumificado e retorcido, preso em um estado grotesco entre a vida e a morte. Assim, ele foi condenado a vagar eternamente pela terra, sendo visto principalmente em áreas isoladas, estradas abandonadas e próximo a árvores secas e desoladas. Durante suas aparições, disse que ele procura assustar e atacar aqueles que cruzam seu caminho, especialmente pessoas vulneráveis, distraídas ou que carreguem algum tipo de culpa moral profunda. A intensidade da punição sofrida pelo corpo seco o tornou uma entidade eterna no imaginário popular, uma advertência viva sobre as consequências da crueldade extrema. A origem histórica do corpo seco é rica e bastante complexa, entrelaçando múltiplas influências culturais e religiosas que chegaram ao Brasil com o processo de colonização e miscigenação. Embora a história seja genuinamente brasileira, suas raízes são claramente perceptíveis nas tradições europeias, principalmente vindas de Portugal e da Península Ibérica.
As crenças europeias sobre punições espirituais eternas e almas condenadas a vagar pela terra tiveram uma forte influência na criação dessa lenda. A Igreja Católica desempenhou um papel importante, introduzindo o conceito moralizante do castigo eterno aos pecadores extremos, aqueles cujas almas seriam rejeitadas tanto pelo céu quanto pelo inferno. Este aspecto religioso encontra paralelo em muitas narrativas católicas sobre almas penadas e espíritos atormentados que não conseguem encontrar descanso eterno devido à gravidade de seus pecados. A contribuição das culturas indígenas brasileiras também é muito significativa. Diversos povos indígenas têm histórias ancestrais sobre espíritos vingativos que protegem a natureza e castigam aqueles que a desrespeitam. Nessas tradições, existem entidades que se manifestam em formas grotescas para alertar e punir indivíduos que cometem atos prejudiciais à natureza ou à comunidade. Além disso, as culturas africanas, trazidas ao país pela diáspora provocada pela escravidão, trouxeram uma diversidade de mitos sobre espíritos errantes que não encontram descanso após a morte. Esses espíritos frequentemente são descritos como sendo punidos por suas ações negativas e atos de desonra cometidos em vida. A fusão dessas crenças criou uma narrativa poderosa e assustadora que se manifesta em diferentes versões regionais por todo o Brasil. Por conta dessas múltiplas origens e da presença constante em diversas regiões brasileiras, algumas pessoas acreditam que possa existir um fundo de realidade nessas histórias. Já que relatos semelhantes emergem independentemente, criando uma sensação de mistério e alimentando a crença de que algo muito real pode ter dado origem a esses relatos assustadores espalhados pelo país, a lenda do corpo seco é tão difundida pelo Brasil que acabou adquirindo diversas versões regionais, cada uma com elementos próprios e características distintas. Em Minas Gerais, por exemplo, é comum ouvir relatos de que o corpo seco fica preso próximo a árvores mortas, geralmente localizadas em áreas rurais ou margens de estradas desertas. Moradores locais afirmam ouvir gemidos agonizantes e veem vultos macabros se movendo ao redor dessas árvores, especialmente nas noites escuras e silenciosas. No interior de São Paulo, especificamente em São Luís do Paraitinga, uma versão famosa conta que um homem cruel, que teria negado ajuda a frades mendicantes e cometido várias atrocidades, foi amaldiçoado a vagar eternamente. Dizem que seu corpo nunca se decompôs completamente e até hoje assombra viajantes e moradores locais. Em Ituiutaba, Minas Gerais, há histórias detalhadas sobre o corpo seco, onde ele teria sido expulso várias vezes pela terra e levado para uma caverna isolada nas serras, de onde se ouvem seus lamentos sinistros durante a noite. Já no norte e centro-oeste do país, a criatura é frequentemente relatada em áreas de floresta densa ou locais abandonados. Nessas regiões, muitos acreditam que encontros com o corpo seco acontecem especialmente com caçadores e pescadores que desrespeitam os limites da natureza. Há relatos de que, nesses casos, ele surge como um espírito vingativo, punindo aqueles que não respeitam a floresta ou matam animais indiscriminadamente. Essas variações locais não apenas enriquecem a lenda, mas também reforçam sua credibilidade entre as comunidades, fazendo com que o mistério em torno do corpo seco permaneça vivo e assustador em todo o Brasil. Segundo os relatos populares, o corpo seco costuma agir principalmente durante as noites escuras e silenciosas, especialmente em locais isolados ou abandonados, como estradas rurais, bosques desertos ou cemitérios. A criatura é frequentemente descrita como tendo uma aparência aterrorizante. Seu corpo é esquelético e extremamente magro, coberto por uma pele seca e rachada que lembra pergaminho antigo, quase mumificada. Seus ossos projetam-se claramente sob essa pele ressecada, e seu rosto é marcado por olhos profundos e vazios, capazes de congelar qualquer pessoa em pavor absoluto. Antes de atacar, o corpo seco fica escondido, imóvel e observando silenciosamente suas vítimas, esperando pacientemente pelo momento certo. A presença da criatura é frequentemente anunciada por uma sensação repentina e inexplicável de frio intenso, calafrios e um mal-estar profundo.
Aqueles que conseguem perceber sua presença descrevem uma sensação perturbadora de estarem sendo observados por algo maléfico e invisível, acompanhada por sons baixos e gemidos distantes, que parecem vir diretamente das profundezas da terra. No momento do ataque, o corpo seco aproxima-se lentamente, emitindo gemidos agonizantes que aumentam gradualmente, aumentando o terror de suas vítimas. Em algumas versões, ele sequer precisa tocar diretamente na vítima para afetá-la. Sua simples proximidade já é suficiente para drenar lentamente a energia vital da pessoa, causando fraqueza extrema, tonturas, desorientação e, eventualmente, levando ao colapso físico e emocional completo. Em casos mais graves, as vítimas podem sofrer consequências permanentes, adoecer gravemente ou até morrer de forma inexplicável. Na cultura popular, acredita-se que o corpo seco persegue aqueles que carregam grande culpa ou maldade. Para evitar encontros com a entidade, recomenda-se levar uma vida íntegra e respeitosa. Caminhar sozinho à noite por estradas rurais ou lugares isolados é visto como um risco, pois a criatura costuma atacar os mais vulneráveis. Muitos confiam em amuletos religiosos, como crucifixos e medalhas benzidas, para afastar sua presença. Além disso, há o aviso para evitar árvores secas e isoladas, locais associados à aparição do corpo seco. Em algumas comunidades, rituais com ervas purificadoras e orações coletivas são realizados para proteger as casas e afastar qualquer ameaça sobrenatural. O corpo seco continua sendo uma das histórias mais arrepiantes e intrigantes do folclore brasileiro. Talvez você nunca se depare com essa entidade, mas sua lenda segue viva, alertando sobre as consequências da maldade e egoísmo. Você acredita que essas histórias têm um fundo real ou seriam apenas lendas urbanas? Conta aqui nos comentários se já ouviu algo parecido ou conhece histórias de sua região. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever aqui no Esquina Escura para receber notificações sobre novos vídeos aterrorizantes. Até a próxima história misteriosa.